Olá, boa noite. Vamos rapidamente fazer o quinto dia de leitura bíblica. Hoje, Gênesis 13, 14 e 15. Hoje é 18 de junho de 2025. Amém? Obrigado. Bora lá. Gênesis 13 diz assim a palavra de Deus: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades de Campinas, da campina, né? E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de te dá a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Gênesis 14. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinai, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomé, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adamá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoá. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se. Ao 14º ano veio Kedorlaomé e os reis que estavam com ele. Feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e os Emis em Savé, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adamá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá. Esta é Zoá. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra
Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinai, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. Tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré. Os amorreus, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Tornou a trazer todos os seus bens. Tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, até o vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhes o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Ané, Escol e Manré, eis que tomem a sua parte. Amém? Gênesis capítulo 15, o último de hoje, mas amanhã tem mais. Vamos lá, a palavra de Deus. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe todos esses e partiu pelo meio, pois cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá,
porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Amém? Obrigada aí, que Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Beijo.